Queria continuar meditando na palavra de Deus, no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Agora a gente vai ler depois outros trechos desse capítulo. Mas em nome do nosso presidente aqui da igreja, o irmão Marcelo Ponce, eu quero convocar essa igreja para o dia 15 de setembro, você que é membro da igreja, tá? Às 11h30 da manhã, nós vamos ter uma assembleia extraordinária para votar o novo estatuto. E para isso você tem que estar aqui, porque o quórum é elevadíssimo. Então marca na tua agenda e não falta, por favor, tá? Para a gente poder fazer a reforma desse estatuto. E também lembrar você que no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter aqui o pastor Tiago, que foi líder do Team Street lá em Maringá. Ele vai estar aqui dirigindo aí, pregando, falando aos adolescentes, aos jovens e toda a igreja no domingo. Então, conto com você para dar o apoio aí a toda a nossa juventude nesse final de semana. 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. E Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. O tema da nossa mensagem, que a gente já começou a pregar, começou a estudar esse texto, é: não se conforme com menos do que ser cheio do Espírito. Então, fazendo mais curto, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Deus tem um prazer de derramar graça poderosa sobre a nossa vida. E a gente, quando estava estudando esse texto, a gente descobriu que para ser cheio do Espírito a gente tem que passar por alguns testes. De fato, você quer ser cheio do Espírito? Se você não tiver afim de fato de ser cheio do Espírito, você não vai ser. Então o primeiro teste é de uma busca inconformada. Você quer ser cheio do Espírito, tem que buscar. E a gente falou que em todos os avivamentos que houve na história, eles eram tremendamente diferentes em doutrina, em teologia, em louvor, tudo isso. Até de igreja de origem dos avivamentos. Mas havia uma coisa em comum a todos os avivamentos: uma busca inconformada, um desejo ardente de ser cheio do Espírito. Então, se você quer ser cheio do Espírito, tem que buscar. É a primeira coisa, o primeiro teste que a gente tem que passar por ele. O segundo teste é o da perseverança no serviço, porque Deus não enche com o seu Espírito para fazer acumuladores ou baterias espirituais guardadas aí. Ele enche para servir, Ele enche para abençoar. Então, se você quer ser uma bênção, você vai buscar graça de Deus para ser uma bênção, e você vai ser cheio do Espírito. Se você só quer viver uma experiência, então, querido, você não vai ser uma pessoa cheia do Espírito, porque Deus dá o seu Espírito para a gente ser uma bênção nessa terra. A terceira coisa que a gente aprendeu aqui nesse texto foi que nós passamos pelo teste das lutas do coração. E em determinados momentos a gente entra em confronto com alguns sentimentos, algumas marcas, algumas lembranças, algumas dores, algumas inconformações que a gente tem, e que a gente fazem a gente parar no meio da jornada. E se a gente quer ser cheio do Espírito, a gente tem que entregar ao Senhor as dores do nosso coração. Então tem gente que está magoado com o pai, com a mãe, com o pastor, com a igreja, com isso, com aquilo. Não vai ser cheio do Espírito, porque ele para no meio da jornada. O foco muda. Se o nosso foco está na nossa dor, a gente perdeu o foco, que é a glória do Senhor. É isso que a Bíblia vai ensinar para a gente. Mas hoje eu queria continuar
esse estudo e queria parar para pensar no versículo 7, 2 Reis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: E 50 profetas os seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. É interessante que nessa história, se você ler esse capítulo todo mundo sabia que ia acontecer algo extraordinário naquele dia. Os profetas, esses que estavam seguindo, diziam para Eliseu: olha, hoje é o dia, hoje é o dia. Deus já falou que é hoje o dia que vai levar Elias numa carruagem de fogo. E Eliseu dizia, por 3 vezes ele disse a esses profetas: eu sei, mas não fale muito disso não, porque dói meu coração, mas eu sei. Mas o interessante é que esses 50 profetas que sabiam, eles estavam seguindo Elias e Eliseu, mas só Eliseu atravessou o Jordão lado a lado com o seu mestre. Os demais ficaram olhando de longe o que ia acontecer. E nesta busca espiritual, não há êxito num envolvimento parcial. E essa é a lição que eu queria dizer para você. A gente passa, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito, você vai passar pelo teste do envolvimento total. Não tem como a gente ter um envolvimento parcial com Jesus. A gente separar, isso aqui é o mundo secular, esse aqui é o mundo dos estudos, aqui é o meu casamento, isso aqui é Jesus. Não, Jesus tem que ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida, e a gente tem que estar de cabeça envolvido com tudo que Ele tem para nós. E sem uma entrega, sem ressalvas, não é? A gente vai sempre olhar de longe os fatos grandiosos do Senhor. Não tem jeito. Você quer viver uma vida cheia do Espírito? Não adianta assistir os milagres, você tem que ser participante dos milagres. Você tem que estar envolvido até a cabeça. Por quê? Porque essa busca exige um compromisso, uma entrega total, sem qualquer reservas. Tentar seguir de longe é tentar manter uma distância de segurança. E às vezes a gente faz isso. A gente quer manter uma distância de segurança. Imagina por que os 50 ficaram do outro lado do rio. Eu vou dizer para você o que eu imagino. Eles estavam pensando assim: se cair fogo do céu, tem um rio entre nós. O negócio não vai ficar tão quente assim. Tem um rio aqui entre nós. Se vier o redemoinho, como veio do poder de Deus, muito forte, nós temos uma opção de sair correndo para o outro lado. Não vão ficar encurralados pelo rio. Se a coisa ficar difícil demais, a gente tem uma saída. Mas quando a gente age assim nas coisas espirituais, nada funciona. Às vezes a gente quer fazer uma entrega para Jesus, do nosso viver, do nosso pensamento, do nosso agir, com reservas. Senhor, o Senhor pode vir até aqui. Daqui para frente o Senhor não vai. Não funciona, querido. Não vai dar certo. Isso é seguir Jesus de longe. E toda vez que a gente segue Jesus de longe, a gente está fadado a cair. A gente vai falhar, a gente vai cair. Desse tipo de jornada não tem volta. Se você quer porção dobrada do Espírito, vida cheia do Espírito, esse é um convite de Deus para o extraordinário. E isso vai um convite para você fazer parte integrante do extraordinário de Deus na sua vida. Deixa eu tentar explicar para você. Quando a gente está seguindo a Jesus, Deus coloca para a gente alguns desafios de fé. Você crê em mim? Crê? Então dá esse passo. E aí eu digo assim: Senhor, mas esse passo que o Senhor está me pedindo,
ele é complicado demais, ele é perigoso demais. Se o Senhor falhar, a gente não fala isso para ele, mas se o Senhor falhar, eu não tenho nenhuma alternativa. E veja que a gente faz isso várias vezes, em coisas grandes e em coisas pequenas. Por exemplo, se o Senhor está falando para você começar um ministério, se o Senhor está falando para você começar uma atividade, está colocando no seu coração, quem sabe, uma ação espiritual, e você olha e diz assim, puxa, eu não sei fazer, eu tenho medo disso, e o Senhor diz assim, eu vou te ungir, eu vou te capacitar, vai lá. E você diz, não, eu vou chamar João, eu vou chamar Pedro, eu vou chamar Antônio para fazer, porque eles sabem fazer, eu não sei. Mas Deus não chamou João, Pedro, Antônio, chamou você, então vai lá. E a gente está seguindo de longe, porque a gente não crê que o Deus Todo-Poderoso vai fazer na minha vida o que Ele quer fazer. É por isso que seguir de longe não funciona. A gente coloca uma distância de segurança. Deus vai colocar você em algumas situações complicadas. Na minha vida, Deus já fez isso várias vezes. Várias vezes. Algumas vezes, Deus colocou diante de questões financeiras, e Ele disse, vai que eu vou abençoar, mas eu não tinha um tostão para fazer o que tinha que fazer, e Deus disse, vai, mas eu disse, como é que eu vou fazer? E aí a gente vai, e enquanto está indo, vem a resposta de Deus. Às vezes foram questões ministeriais, aí diz, Senhor, como é que vai acontecer isso, como é que vai ser aquilo, eu não tenho a mínima ideia, eu não me sinto capacitado, e Deus falou para mim, pode ir que eu vou te abençoar, e vinha a graça de Deus. Em outras situações, eram decisões seríssimas, denúncias de pecado, confronto de vida, e que isso podia ser uma grande confusão, mas aí o Senhor vai dizer para a gente, olha, confia em mim, você confia? Seguir de longe é sempre colocar uma distância de segurança, só que quem está do outro lado, vê o milagre de longe, mas não participa do milagre, e não vive a bênção. Por isso a gente vai ver na Bíblia exemplos disso, né? Pedro tentou seguir Jesus de longe e acabou negando 3 vezes. Ele estava muito bem intencionado, mas ele não queria dizer, eu sou um deles, porque ele tinha medo do que poderia acontecer. Quando a gente está olhando essa história aqui que nós estamos estudando, quantos ficaram lá em Betel, quantos ficaram lá em Jericó, e quantos ficaram lá no Jordão? Todos esses seguiram de longe até um certo ponto e não ganharam a bênção. Mas graças a Deus que Eliseu não ficou à margem do sonho, ele alcançou o sonho, ele queria ser cheio do Espírito, e ele foi cheio do Espírito. Que tipo de compromisso ou busca você tem? Que tipo de compromisso ou busca você tem? Eu tinha 12 anos de idade, 12 para 13, conheci Jesus, entreguei meu coração para Ele, ganhei aquela caixinha de livros que eu contei para vocês, que falava sobre avivamento, eu lia sobre o avivamento, e eu dizia, Deus, eu quero viver isso na minha vida. Houve muita coisa, eu me lembro de um líder dos adolescentes, eu estava entrando dos adolescentes, que foi falar para minha mãe, olha, o seu filho está ficando fanático, você toma cuidado com ele vai ficar doido assim, não é? E eu não estava doido, eu estava louco por Jesus, sim, isso eu estava, desesperado por Jesus. E eu quero dizer para vocês, que naquele período de busca, foram os momentos em que eu vivi experiências tremendas com Deus. Mas fui desafiado, em vários momentos, com situações que eu dizia, será que é possível Deus ouvir? Mas foi ali que eu aprendi que não vale a pena seguir Jesus de longe, ou você entra de cabeça ou não vai. E sabe, se Jesus pode encher com o seu Espírito Santo, um garoto de 12, 13 anos de idade, Ele pode encher a sua vida também. Só que tanto o garoto de 12, 13, quanto o velho de 60 e tantos como eu, precisamos atravessar o rio
e chegar bem pertinho, porque senão a gente perde a bênção. A minha pergunta para você é: quais são as seguranças que você está colocando diante de você? Ah, Senhor, eu quero te servir, mas isso aqui é zona de segurança, eu não quero me comprometer tanto assim, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Larga isso, entra de cabeça. Deus tem algo tremendo para a tua vida, Ele vai abençoar a tua vida, pode ter certeza disso. Segunda coisa que a gente aprende é que está lá nos versículos 12 e 13, diz assim: muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio, e depois pegou a capa de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. A história diz que depois que eles atravessaram o rio, estavam conversando, veio um redemoinho, vento forte, carruagens de fogo, e levaram, arrebataram Elias aos céus. E quando Eliseu viu aquilo, sabia que nunca mais veria Elias, que apesar dele não ter morrido, tinha sido arrebatado aos céus e não voltaria mais. E naquele momento, ele vai lá e rasga a sua capa. Ele chora, né? E para ali, e pega depois a capa de Elias, que havia caído, e volta para a beira do rio Jordão. Próximo teste que a gente passa na jornada espiritual, dessa busca de um avivamento, de uma vida cheia do Espírito, é o teste da capa nova. É interessante porque ele tinha visto Elias ser arrebatado, e ele sabia que tinha uma promessa para ele. Qual era a promessa? Que se ele visse, ele receberia a porção dobrada do Espírito Santo. Está certo? A capa que estava com Elias era aquela que ele tinha jogado sobre Eliseu, mas durante esses 5, 6 anos de treinamento, ele devolveu para Elias, e Elias usou essa capa. E ele tinha a sua capa, mas naquele momento, numa expressão de luto que é comum entre os judeus, ele rasga a sua roupa, ele rasga a sua capa. E nesse sentido, Deus usa essa figura para ilustrar outra coisa. Era que agora, quem estava no comando não era mais Elias, era Eliseu. Os 50 profetas estavam lá, iam ser dirigidos por ele. Durante o tempo em que ele usou a sua capa, ele usava a capa de aprendiz. Agora, ele estava com a capa do mestre, que era Elias. Tem uma cerimônia, né, que a gente não entende muito bem, mas é interessante. Quem já foi numa formatura, quando o pessoal vai togado, com aquele chapéuzinho esquisito? Já foi? Quem foi? Levanta a mão aí, né? Então tem alguns simbolismos naquilo. Todo mundo que chega na formatura está com o pendente do chapéuzinho de um lado. Quando você vai lá, recebe o diploma, não é? A pessoa entrega o diploma, pega aquele negocinho e vira para o outro lado. Desse lado você é aprendiz, desse lado você agora é mestre, é formado. E aqui a gente tem esse simbolismo nas capas, né? Era a capa que foi rasgada, foi a capa de aprendiz de Eliseu. E ela precisava ser rasgada, porque todo aprendiz tem que agora entrar na função. E é claro que rasgar a capa era um sinal de luto, mas na sabedoria de Deus significava algo mais. A missão de aprendiz terminara e era um momento de assumir a missão para a qual ele havia sido chamado e escolhido pelo Senhor. Mas havia um problema. Quando a gente veste a capa de outra pessoa, não é verdade? Ela não é tão confortável, tão ajustada como a nossa. Eu estava fazendo um batismo, anos atrás,
E lá atrás, né, na igreja lá de Curitiba, a gente tirou a roupa, né, para entrar na água, colocar a beca, aquele negócio todo, penduramos as camisas, e na época o ministro de música da igreja era o pastor Marcílio, né, Oliveira, e o pastor Marcílio Oliveira era magrinho, e na época eu pesava 150 quilos, então eu era imenso, não era gordo não, era imenso, tá? E chegou lá, na hora de se vestir, ele tinha que continuar conduzindo o culto, ele pegou a minha camisa, vestiu a minha camisa, tá? E foi dirigir o culto. Então você imagina um Marcílio magrinho, né? Os braços deles balançando a minha camisa, mas ele não percebeu. Ok, quando eu terminei de batizar, eu fui lá para pegar a camisa, era a camisa do Marcílio. Só que ele era magrinho, não dava nem para colocar um braço. E aí eu fiquei na porta, assim, né, do coisa, fazendo sinal para um dos pastores lá, vem cá, vem cá. Aí o pastor veio, né, e falou assim, o que foi, pastor? Falou, o Marcílio está com a minha camisa, ele tem que vir aqui para eu trocar de camisa, não dá, essa aqui não serve, né? Aí ele vai, chega lá, baixinho, quietinho, sem fazer alarde, no ouvido do Marcílio, e fala assim, Marcílio, você está com a camisa do pastor. E Marcílio era um piadista incrível. Ele falou, o quê? Ele falou, você está com a camisa do pastor. Ele olhou e falou assim, vixe, é a camisa dele mesmo, no meio de todo mundo. E começou a dar risada, falou, gente, eu estou com a camisa do pastor. E virou uma maior piada, né? Gente, quando a gente veste a capa do outro, nunca é confortável. Está entendendo? Naquele momento ele estava vestindo a capa de Elias, ele estava assumindo a missão, e a capa não parecia dele, não parecia ter o tamanho certo, não parecia tão confortável quanto a capa que ele usava. E esse é um dos testes de quem quer viver uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado para a missão, e o propósito do Senhor é que vai ser feito e não o nosso. E queridos, não é confortável. Você não vai fazer o que você quer, você não vai para onde você quer ir, você não vai escolher as pessoas que você gostaria, você vai estar lá para servir ao Senhor. A capa é de Deus, o projeto é de Deus, a obra é de Deus, não é sua. Por isso nunca é confortável à primeira vista, ainda que seja uma bênção extraordinária. Ser cheio do Espírito Santo é isso, é saber que a capa não é nossa, é do Deus que nos vestiu com ela. Mas nós só poderemos receber a unção se vestirmos para sempre a capa do propósito para o qual fomos chamados por Deus. Eu conheço muita gente que tem uma espiritualidade genuína, busca Deus, quer ser cheio do Espírito, tem passado até por todos esses outros testes, mas não passa no teste da capa, porque não rasga a sua própria capa, para a partir desse momento, vestir o propósito de Deus na sua vida. Você vai não para o lugar que você quer, você vai para onde Deus te mandar. Você não vai fazer só o que você gosta. Ah, mas eu não gosto disso. Eu vou fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. E vou amar o que eu estou fazendo, porque eu amo a Deus de todo o meu coração. E no começo a gente vai se sentir desconfortável, que parece que não ajusta. E de fato não ajusta, porque não é você. Você vai ser transformado para usar essa capa. E essa é a beleza da graça de Deus. Se você está do mesmo jeito que estava há um ano atrás, há 6 meses atrás na sua vida espiritual,
Então eu quero dizer para você, tem algum problema na tua vida. Porque Deus está colocando capas novas, desafios novos, projetos novos, visão nova, bênção nova. Porque a capa vem acompanhada das bênçãos de Deus. Vem os desafios, mas vem os suprimentos de Deus. E a gente vai aprendendo novos papéis, novos momentos. De vez em quando a gente diz, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou me virar nesse contexto? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Como a gente disse hoje de manhã estudando, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai ver o poder, a graça, as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Minha pergunta para você é, você está reclamando da capa nova de Deus aí? Para de reclamar. Veste a capa, porque tem bênção de Deus. Não chega tão perto para perder o propósito para o qual Deus tem chamado a sua vida. No começo não vai ser confortável, mas eu vou dizer para você, não existe bênção maior do que aprender a andar com Deus do jeito de Deus. Quando eu vesti a capa do ministério, eu passei por algumas crises. Eu sou uma pessoa meio orgulhosa, Deus tem que quebrar de vez em quando meu coração. E uma das coisas que eu não gostava é ser sustentado pela igreja. Não gostava disso. Falei assim, eu acho que esse negócio está errado, a gente tem que dar um jeito e tal. E Deus teve que me quebrar. Teve que me ensinar que depender de Deus todos os dias é o que cada pessoa na face da terra faz. Você não vive do seu trabalho, você vive da graça de Deus. Porque se Deus tirar a bênção da sua vida, você pode ser um excelente trabalhador, não vai ter emprego para você. Então eu tive que aprender isso, quebrar o meu orgulho. Algumas vezes passei por dificuldades. Mas aí eu tinha que dobrar o meu joelho e saber que o recurso vinha da graça de Deus. Algumas vezes tinha gente chata que ficava criticando isso, aquilo, na vida do pastor. Mas, e daí? Eu sou sustentado por Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Hoje, eu quero dizer, não quero viver outra coisa, a não ser depender da grandeza de Deus, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Agora, isso não é para o pastor, é para qualquer pessoa. A gente aprende a andar debaixo da graça. Agora, quando Ele nos coloca nesse trajeto, a gente veste a capa e diz, Senhor, não está muito confortável não. Eu posso usar a minha capa remendada? Posso juntar os pedacinhos aqui, talvez? Né? Ele disse, não, você já virou agora mestre. Usa para o teu ministério. E a capa que Deus te deu para você cumprir os propósitos de Deus. Quero dizer uma coisa para você, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai entender algo. Se você está trabalhando no lugar que você está trabalhando, é porque Deus tem um plano naquele lugar para você ser uma bênção. Se você está estudando na escola que você está estudando, não importa quem sejam as pessoas, o Senhor vai usar a sua vida para abençoar aquele povo. Ele te colocou lá, com esse propósito. Quando eu estava no segundo grau, eu não sei nem como é que é hoje, segundo grau. Ensino médio, o final do segundo grau, o final do ensino médio, eu estudava à noite, trabalhava de dia, e eu já era convertido, pregador, pregava o evangelho, ensinava a palavra de Deus, na escola era o meu grande lugar, meu campo missionário era a escola, e tinha um cidadão lá, que ele era um artista, ele sabia desenhar muito bem, e ele fazia charges, tá? E então, esse cara chegava, todo dia, meia hora, 40 minutos, mais cedo
na escola, conseguia entrar na classe. E quando a gente entrava na classe que tocava o sinal, todas as lousas, tinha uma lousa grande assim na frente e uma lousa lateral aqui na escola. Todas as lousas tinham quadrinhos, como se fosse uma história em quadrinhos, e o personagem era eu e um outro amigo, que éramos evangelistas com a Bíblia, e todo dia ele fazia uma charge nossa, todo dia, não era de vez em quando, era todo dia. E eu chegava lá e dizia: Senhor, tenha misericórdia, porque chegava lá, era sempre uma piada, uma charge, era uma piada. E eu entrava lá e olhava e dizia: Senhor, e agora? Como é que eu vou pregar a Tua palavra? E aí comecei a orar, falei: Deus, salva esse moço, salva esse moço. E um dia, ele já tinha feito a charge daquele dia, a aula estava rolando, e não sei porquê, eu sentei lá no fundo naquele dia. Geralmente eu sentava mais à frente, mas eu sentei lá no fundo, e lá veio aquele rapaz, botou a cadeira do meu lado, começou a chorar e colocar as situações de vida dele para mim, e disse: você pode orar por mim? Você pode me falar uma palavra de Deus para mim? E ali eu pude compartilhar o Evangelho. E daquele dia em diante, nunca mais ele fez nenhuma charge. Quando você veste a capa, é desconfortável, mas você vai ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida. Vista a capa, porque a capa não é tua, a capa é do propósito de Deus para a tua vida, e vale a pena, vale a pena, vale a pena. Última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, versículos 16 a 18, diz assim a Bíblia: e disseram, depois que Eliseu vê Elias subindo aos céus, ele se encontra agora, atravessa o Jordão de novo, encontra com os 50 profetas que estavam lá, só viram de longe tudo, e diz assim: nós que estamos aqui somos 50 homens fortes, deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor, Deus, o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. E os 50 foram e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não acharam. E então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. E Eliseu disse: eu não falei para vocês não irem? É interessante porque a gente vê aqui um outro teste, que é o teste de ficar preso no passado. Às vezes a gente não consegue dar o passo que Deus quer que nós demos, porque a gente fica preso ao passado, à nossa história, ao nosso lugar, aos nossos costumes, à nossa tradição, ao nosso jeito de viver. E é isso que estava acontecendo. Eliseu já sabia que Elias tinha sido arrebatado aos céus, e que ele não voltaria. Mas tinha 50 profetas que diziam: nós não queremos sair daqui, nós não queremos sair daqui. Por quê? Porque talvez a gente possa voltar a encontrá-lo ali, acolá, e assim por diante. Sabe, queridos, às vezes a gente não vai para frente, porque a gente está preso às marcas do nosso passado, às lembranças da nossa vida, aos momentos da nossa religiosidade, e a gente não vai ser cheio do Espírito se a gente não estiver aberto para o novo. Deus tem coisas novas para você. Você acredita nisso? Acredita que Deus tem coisas novas para você? Então não fica amarrado no passado, queira alguma coisa nova para a tua vida. Deus tem coisas maiores para fazer. Não fica só perseguindo o que aconteceu. Viva o que Deus quer fazer hoje na sua vida, tá? Porque senão você vai perder a maior de todas as bênçãos. E eu falei que era a última, mas não é. A última lição agora, tá?
a última lição, talvez a mais importante de todas, está no versículo 14, que diz assim: e então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E aí bateu de novo na água, e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. E é interessante que agora Eliseu passa pelo teste, para mim o mais importante, de onde está a fonte do poder? Onde está a fonte do poder? Onde está o segredo? Olha só a cena, ele rasgou a capa, pegou a capa de Elias. Ele sabia que para atravessar o Jordão ele precisava fazer um segundo milagre. Não tinha como fazer, ele tinha que fazer mediante o milagre. Elias bateu a capa na água e o Jordão se abriu, eles atravessaram. Agora o Jordão estava fechado e ele precisava entrar, atravessar o Jordão. E aí Deus vai testar Eliseu. Ele tinha recebido a promessa. A promessa é que ele receberia a porção dobrada do Espírito que Elias tinha. 2 vezes mais poder do que aquele profeta. E então ele chega lá e diz: e agora, como é que eu vou fazer o meu primeiro milagre? Até agora, quem estava fazendo milagres era Elias. Ele já rasgou a capa, ele sabia que ele tinha que agora ser essa pessoa, tomar posse do que Deus tinha dado. E ele faz uma coisa e não dá certo. Ele pega a capa de Elias e bate no rio e não acontece nada. Uau! Entendeu? O que é que você faria se fosse você? Deus, você está mentindo para mim? Onde está a tua palavra? E a tua promessa? Mas por que não aconteceu nada? Porque às vezes a gente imagina que a fonte do poder está num método, que a fonte do poder está num determinado recurso que eu tenho, que a fonte do poder está num jeito que eu aprendi de fazer as coisas, que a fonte do poder está num objeto, a capa. O que Deus estava dizendo para Eliseu era o seguinte: a capa não tem poder, quem tem poder sou eu. Você pode bater essa capa quantas vezes você quiser, não vai funcionar. Aí quando é que funciona o milagre? Quando ele diz: Senhor, onde o Senhor está? Lembra da tua promessa. E aí ele vai e o rio se abre na segunda vez. E aqui para mim tem a lição principal que eu queria deixar para você hoje. A fonte do poder não está num método. Alguém vai dizer para você: ó, se você subir na montanha tal, você vai encontrar o poder de Deus. Olha, se você for lá a Jerusalém e for batizado no Rio Jordão, você vai encontrar o poder de Deus. Eu já fui algumas vezes ao Rio Jordão e eu vi gente comprando garrafinha, até da minha caravana, hein? Deixa eu falar. Comprando garrafinha para levar a água do Rio Jordão para casa. Eu falei: o que você vai fazer com isso? Não sei, mas é do Rio Jordão. Ou então lá, tem umas lojinhas lá, né, no lugar dos batismos, em que eles vendem óleo, né, eles vendem um monte de coisa. Tem gente comprando óleo para ungir, que veio lá do Rio Jordão. Querido, o poder não está no rio, o poder não está no óleo, o poder não está na liturgia. Anos atrás, eu assisti um vídeo, né, de um senhor que estava ensinando a fazer cura divina. Eu fui lá: quero ver esse negócio, o que esse cara está ensinando? Então ele dizia assim: gente, eu vou ensinar um método infalível de fazer cura divina. Eu falei: a coisa começou a ficar enrolada. Método infalível, como é que pode ser? Se o poder é de Deus. Ele dizia: não, quero dizer para você
que a medula produz as células do sangue, o sangue passa por todo o corpo, então você ordena a medula que produza isso, aquilo outro, então a pessoa vai ser curada. Eu falei, tá doido esse cara, não entendeu, não é o método, é a graça de Deus. Vai estar cheio de gente dizendo para você, olha, a fonte do poder é você fazer essa romaria, a fonte do poder é você fazer isso, você fazer aquilo outro. A fonte do poder é o Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós o buscamos de todo o nosso coração, com interesse de alma, nós nos oferecemos a Ele, e de lá virá o poder. E a graça de Deus vai se revelar na nossa fraqueza. Onde você é forte, Deus vai ter que quebrar você. Porque você acha que é bom, que não precisa de Deus, e Deus vai quebrar você. Mas onde você está dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, coisas extraordinárias da graça vão acontecer. Essa noite eu queria orar com você. A gente aprendeu as últimas lições desse texto. E eu queria interceder pela sua vida cheia do Espírito. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é: você tem reservado na sua vida zonas de segurança? Onde você diz assim, Senhor, eu tenho medo de dar esse outro passo. Eu tenho medo de me lançar inteiramente. Se você é parecido comigo, eu gosto de ter o plano B, o plano C, plano D. Com Deus só tem plano A, ou é do jeito dele ou não funciona. Está entendendo? Então a gente tem que pegar essas áreas de reserva técnica e dizer, Senhor, eu vou colocar na tua mão. Eu estou morrendo de medo. E eu quero dizer para você que fazer entregas assim dá medo, até a gente conhecer quem é o nosso Deus. Quando a gente conhece o nosso Deus, a gente tem uma ousadia incrível, porque a gente sabe quem é o Senhor da nossa vida. Então, presta atenção, você está colocando áreas de segurança, entrega na mão de Deus. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o importante é aquilo que Deus pensa de você. Se tiver o aplauso dos outros, mas a reprovação de Deus, que valeu alguma coisa? Não vale nada. Outra coisa, se você está buscando uma vida cheia do Espírito, e Deus está falando com você, dirigindo você, vai chegar um momento que Ele vai dizer assim, rasga a capa de aprendiz, e começa a usar a capa que eu te dei, para cumprir o meu propósito. E sabe, Deus vai colocar você para abençoar pessoas. Então quando a gente rasga a capa do aprendiz, a gente tem ousadia para orar pelas pessoas. Então quando você for visitar alguém, quando você estiver com alguém que está aflito, tenha a ousadia de orar e dizer, Senhor abençoa, Senhor cura, Senhor faz isso, Senhor derrama graça. Eu não tenho poder, mas eu sei que o Senhor tem, então estou pedindo para o Senhor. A gente rasga a capa do aprendiz para ser o intercessor. A gente rasga a capa do aprendiz para ser o discipulador. Tem alguém interessado na mensagem? Começa a ensinar a palavra de Deus. Mas eu não sou pastor, eu não sou. Você é servo do Senhor, Ele te encheu de graça, vai e usa o que Deus te deu. Eu sonho com o dia que cada pessoa que é membro da igreja, pelo menos uma vez por ano, pudesse entrar dentro daquele batistério dizendo, conduzir a Jesus essa pessoa, conduzir a Jesus essa pessoa, discipulei essa pessoa. É tremendo isso. E sabe, quando a gente começa a fazer isso, no começo, a gente tem que ir. Mas em algumas ocasiões, quem sabe no seu bairro, as pessoas vão saber que você é uma pessoa que ora, e vão dizer um para os outros, como eu já conheci algumas pessoas assim, que batiam na porta. Aqui que mora fulano de tal, essa pessoa é de oração? Eu falei,
Elas diziam: pode orar por mim? Por quê? Porque a bênção se espalha. Rasga a capa. E lembra, a fonte do poder não está num título, não está num método, tem nome. Quem é o poder? Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando você estiver fazendo isso em nome dEle, coisas extraordinárias vão acontecer. Porque quando você está na missão, Deus confirma a missão, a mensagem, com seus prodígios, sinais e milagres. Todo culto, eu vou contar para você, eu oro assim para Deus: Deus, faz alguma coisa hoje para confirmar que o Senhor está aqui, que o Senhor está fazendo milagres. Antes de eu vir para esse culto, eu agradeci, porque hoje de manhã, quando a gente orou no final do culto, eu falei: Senhor, traz o irmão Jorge hoje ainda. E eu creio que Deus ouviu para abençoar. Por quê? Porque nesse ambiente de fé que os milagres de Deus acontecem. E acontece com qualquer um, presta atenção. Não acontece só com o pastor, não. Acontece com qualquer um que creia. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você é amado dEle. Você é amado dEle. Fica de pé, eu quero orar por você agora. Hoje eu quero orar por todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui. Porque todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você está indo lá para Paranaguá, filho, vai cheio do Espírito Santo, senão Satanás vai te tentar muito. Cuida da sua família, tá? Intercede pelo teu marido, filha, todo dia. Crie vínculos fortes, que a tua casa seja abençoada, regada de oração. Você vai ser a intercessora dele lá, tá? E você vai ser um missionário lá em Paranaguá. Em nome de Jesus, assuma a missão. Deus está te enviando para isso. Mas não é só ele não, viu? Cada um de vocês. Pode dizer, tem gente que está na hora de batizar. Às vezes essa é uma reserva de segurança. Diz, não sei. Querido, Jesus é o Senhor da tua vida. Obedece. Ele diz, quem crê, seja batizado. Quem ouviu a mensagem, entendeu, seja batizado. Está na hora de ser batizado. Tá? Então pede o seu batismo. Pastor Clécio, levanta a mão aqui, vem aqui na frente aqui. No final do culto, se você está nesse processo, fala com ele que ele vai te orientar nisso. Se você está perambulando de igreja para igreja, tem uns caras que ficam perambulando. Hoje eu estou aqui, amanhã está lá. Toma vergonha na cara. Escolhe qual é o lugar do reino de Deus e diga, agora eu vou servir, eu vou trabalhar, eu vou estar envolvido. Fala aqui com o pastor Cleverson aqui no final do culto, tá? E assume posição. Batendo aí na mamãe aí, né? Então, olha lá, a sogra, estou puxando aqui, toma vergonha na cara aí, tá? Vamos lá, Deus sabe, tá? Por quê? Tem hora de ser aprendiz e tem hora de vestir a capa. Então veste a capa. E nós vamos orar pedindo graça de Deus, poder e misericórdia. E vou pedir para Deus abençoar a tua vida, o teu ministério, o teu trabalho. Porque o teu trabalho é teu ministério. Você vai lá servir o Senhor. Você não está lá para ganhar dinheiro só. Você vai ganhar o sustento, mas Deus vai te usar como uma bênção naquele lugar. Você vai ser bênção, cheia do Espírito. Crê nisso? Então vamos orar por isso.